Fala, turma! Voltamos novamente, segunda aula aí do dia 2. Agora vamos trabalhar os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais estão no artigo 1º da nossa Constituição Federal. E o que ele trabalha? Como o próprio nome diz, os princípios, a base da nossa Constituição, que deve ser aplicado tanto para o cidadão quanto para o Estado. A gente vai pegar, vou trabalhar ponto a ponto com vocês para vocês terem uma ideia do que é. Mas na sua prova vai cair assim, quais são os princípios fundamentais? E aí eles vão colocar 2, 3 e vai misturar com outras palavras, só que eu vou te dar lá no finalzinho uma super dica que vai ajudar você a acertar a questão na prova. E isso você passa até para delegado, promotor, juiz, guarda municipal, agente penitenciário, o concurso que você quiser, com essa dicasinha valiosa que eu vou passar para vocês. Beleza? Mas vamos lá. Princípios fundamentais. Está no artigo 1º da nossa Constituição Federal. E o que ele diz? São princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí ele lista 5 tópicos. Primeiro, soberania. O que é a soberania? Que o Estado do Brasil, o país Brasil, ele é soberano. Então não pode chegar aos Estados Unidos e falar assim, você não pode cortar aquela árvore lá no Amazonas, lá em Manaus, você não vai poder cortar aquela árvore. Por que eu não posso cortar a árvore? Não, porque eu estou falando. Aí vai chegar o Brasil e vai falar assim, não, eu gosto até muito de você, a gente pode até ser amigo, no entanto, quem manda aqui sou eu. E se eu quiser cortar, eu vou cortar, doa a quem doer. Beleza? Então aqui, soberania, o que é? O cara é soberano, ele manda em tudo. Beleza? Segundo, cidadania. O que é essa cidadania? Que as ações do Estado têm que buscar atender ao cidadão. Então o Estado não pode agir de forma arbitrária, de forma a abusar do poder que a ele é atribuído, da mesma forma que ele também tem que cuidar da sua sociedade, do povo, do cidadão. Porque, como eu já falei para vocês, na nossa Constituição fala, o poder emana do povo e para ele deve ser exercido. Beleza? Então, o Estado hoje existe porque nós, cidadãos, existimos. E nós que escolhemos os nossos governantes e eles têm que governar para nos beneficiar. Beleza? Não vou entrar em mérito político, já falei com vocês. Eu estou aqui para poder te dar as dicas para você acertar na prova. Tranquilo? Terceiro ponto, dignidade humana. O que é essa dignidade humana? A gente pensa, o que é a dignidade humana? Dignidade humana para cada um vai ser de alguma forma. Teve um caso aí, alguns anos atrás, era uma juíza federal, se eu não me engano, eu acho que o caso era mais ou menos esse. Era uma juíza federal que era aposentada, estava trabalhando no governo do presidente, não lembro se era da Dilma ou do Temer, e aí ela estava trabalhando lá, só que não poderia ter o acúmulo dos salários dela, ela deveria optar por algum deles, obviamente ela optaria pelo maior salário. E aí ela falou que ela estava trabalhando trabalho escravo, que ela estava trabalhando muito pelo pouco que ela recebia. Enfim, num Brasil hoje que a maioria das pessoas ganham abaixo da renda de um salário mínimo, ela estava ganhando ali em torno de 30, 40 mil, falando que estava trabalhando como escravo, acho que ela não estudou história para poder saber sobre escravatura, né? Mas enfim, o que é a dignidade humana? São os valores mínimos existenciais para o cidadão. Então o cidadão teoricamente precisa de um teto, de uma água potável, de um alimento na mesa e de um trabalho. Esses são os princípios básicos para um cidadão ele ter a sua dignidade, poder tomar um banho, poder se lavar, poder ter um tratamento médico, poder ser atendido no hospital, poder desfrutar de um lazer. Isso é dignidade, são coisas necessárias, essenciais para o cidadão. Ele precisa de um celular? Não, não é essencial. Ele precisa de um notebook? Não, não é essencial. No entanto, existem coisas que a gente fala assim, isso daqui não tem como eu viver se eu não tiver isso.
eu não consigo viver sem tomar banho, eu não consigo viver sem ter um atendimento médico, eu não consigo viver se eu não comer, eu não consigo viver se eu não trabalhar, eu não consigo viver se eu não tiver um teto para onde eu morar, beleza? Então o Estado ele tem que basilar as suas ações visando sempre a dignidade humana. Então, por exemplo, a gente já ouviu essa frase, bandido bom é bandido morto. No entanto, o bandido pode ser a pior pessoa que for, chefe de organização criminosa, que já cometeu vários crimes e homicídios. Ele tem que ser preso e responder pelos crimes dele, beleza? No entanto, essa pessoa merece a morte? Ainda que você pense que ela merece a morte, ela não merece porque a nossa Constituição dá esse direito a ela, a dignidade humana. Você, quando é abordado, você, cidadão de bem, que nunca teve envolvimento com qualquer ato criminoso, é abordado, você se sente constrangido, achando, poxa, tá parecendo que eu sou bandido. Não, a polícia só está fazendo o trabalho dela. A gente tem que perder esse medo e vergonha das abordagens policiais. No entanto, você está sendo abordado, por que o policial, quando ele te aborda, teoricamente, ele não vai te agredir, não vai te tratar com desrespeito, não vai te tratar de forma vexatória? Por quê? Por causa da dignidade humana, porque ele tem que te tratar como um cidadão de bem, como ele trataria qualquer outra pessoa, independente do seu cargo, da sua função ou da sua origem. Beleza? Depois a gente entra nos valores sociais e do trabalho. O que são os valores sociais e do trabalho? O Estado ele tem que prezar para dar ao cidadão valores sociais, que é um lazer, uma área de lazer, essas academias em praças públicas, acesso a áreas de banho, como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, as praias. Do trabalho também, não impedir a pessoa de exercer o seu trabalho, a sua função, dar mecanismo para providenciar emprego, gerar emprego, porque gerando emprego vai gerar renda e é um ciclo vicioso positivo. O Estado gera emprego, o cidadão é empregado, não tem mais desemprego, a pessoa vai ter renda, ela consegue converter a renda, ela comprando produtos, ela paga tributos, esse tributo converte em dinheiro para o Estado e o Estado vai crescendo, isso vai virando uma bola de neve positiva. Então, o Estado sempre tem que visar valores sociais, princípios sociais e visando também sempre o trabalho. Por isso eu, por exemplo, quando eu advogava, eu não poderia simplesmente estar no meu trabalho e chegar à polícia do lado e falar assim, deixa eu olhar todos os seus processos, deixa eu olhar a sua mesa, eu vou olhar o seu escritório. Não pode fazer. Por quê? Primeiro, que ele está ferindo a minha dignidade humana. Segundo, que ele está violando a minha atividade laboral como advogado. Então, a Constituição ela teve que colocar isso. Por quê? Lembra que eu falei na aula de ontem que a nossa Constituição é chamada de Constituição Cidadã? Exatamente isso. Por quê? Porque ela surgiu de um momento histórico. Nós vínhamos passando pelo regime militar. Aí eu vou expressar uma pequena opinião minha, não por eu ser militar, mas porque eu estudei história. Não foi uma ditadura, foi um regime militar. Existem duas diferenças entre ditadura e entre regime militar. Não é o foco agora da nossa aula, só para poder passar a posição para vocês. Mas o termo correto é regime militar. Beleza. No regime militar, infelizmente, tivemos alguns atos de abuso que estão sendo apurados e alguns outros casos já foram até investigados. Por quê? O ser humano é falho, como todo mundo erra, como eu já errei, como um dia eu também vou errar. Eu não sou mais nem menos que ninguém, também não estou aqui para julgar aqueles erros. Mas enfim, a sociedade clamava por uma liberdade de expressão, por uma liberdade de mídia e jornalismo, uma liberdade do trabalho, porque, teoricamente, eu teria medo, se eu fosse advogado, estar advogando para uma pessoa que era comunista, com medo do regime militar vir atrás de mim e querer me investigar e ferir os meus direitos. Então, a nossa Constituição veio para dar todos os direitos que o cidadão precisava, principalmente baseado nos tratados internacionais que a gente já havia aderido, que é o Pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, beleza? Então, todos esses direitos que
que o Brasil já havia aderido e também pela construção histórica que ele tinha passado, ele construiu essa Constituição. Que se fala, poxa, não precisava colocar que ele precisava ter a dignidade humana ou que o Brasil precisa ser soberano. Não, a gente precisa ter isso. Por quê? Você depois sofre um determinado abuso de alguma autoridade e aí você vai recorrer e vai falar, poxa, não pode. Mas por que não pode? Onde está escrito isso? Por isso que a gente tem que ter isso aqui especificado na Constituição. Beleza? E agora a gente passa por último, o pluralismo político. O pluralismo político, vocês têm que fazer uma distinção muito importante, porque isso cobra em prova. Existe o pluralismo partidário, quer dizer que tem que haver vários partidos, vários candidatos. Mas não é o que nós estamos trabalhando aqui. O pluralismo político é de você poder escolher periodicamente um determinado candidato. Se você não está gostando da atuação do candidato que você escolheu, você sabe que na próxima eleição você vai poder escolher um outro no lugar dele. Você pode, por iniciativa privada, propor projetos de lei ordinária, de lei complementar, de leis estaduais, de leis municipais. Você pode pedir acesso nas câmaras, na Assembleia, pedir a palavra, pedir a voz, levar determinadas ideias para que seja ouvido. Porque, como eu já falei para vocês, repito, o poder emana do povo e para ele deve ser exercido. Então, você, cidadão, você tem o poder. Quem está lá, o presidente, o deputado, o senador, o governador, o prefeito, ele é um agente público que está atuando em prol dos seus direitos. Então, se você não concorda com determinada atuação, você tem o direito de ir via judicial reclamar daquilo ou ir até mesmo diretamente nele e tentar que ele propôsse algo melhor. Isso é o pluralismo político e é isso que vocês precisam guardar. E aí você vai falar, poxa, mas como que eu vou lembrar de soberania, cidadania, dignidade, valores sociais e pluralismo político? Como que eu vou lembrar disso tudo? Você falou que ia me dar um macetezinho no final. E que macete é esse? E aí eu vou passar para vocês o mnemônico. O que é mnemônico? Você vai pegar palavrinhas aqui e construir uma palavra baseada em outras, para você na hora da prova decorar. E qual que é essa palavrinha? É o Socidivaplu. Socidivaplu. Lembra? Socidivaplu. O que é o Socidivaplu? So de soberania, si de cidadania, de dignidade humana, vá de valores sociais e do trabalho e plu de pluralismo. Beleza? E aí vocês vão lembrar por quê? Na hora, vocês podem até esquecer valores sociais e do trabalho, a palavra é maior, dignidade da pessoa humana, blá blá blá. A palavra pode ser grande, mas se você lembrar de Socidivaplu, na sua prova vai vir assim. São princípios fundamentais. Letra A, livre iniciativa. E aí vem pluralismo político, entre outros. Aí você vai olhar, poxa, no Socidivaplu tem li? Não, não tem li. Então essa aqui está errada. Aí vai vir aqui letra B. Partidarismo. Partidarismo está aqui? Socidivaplu? Não. Pluralismo político. Então você também já arriscaria ela. E por aí vai. Até que você vai chegar lá na letra C e vai estar escrito assim. Soberania mais cidadania mais pluralismo. Aí você vai olhar, pode estar fora da ordem ou não. Mas você consegue lembrar. Aí não tem nem o de nem o vá, mas tem o plu. Então qual que é a certa? Letra C. Acabou. O que vocês precisam lembrar?
os princípios fundamentais, eu já expliquei para vocês o que é cada um, mas o que vocês precisam guardar é o Socidivaplu, beleza? E aí, com esse mnemônicozinho aqui, a gente consegue simplesmente ler todos os tópicos e trabalhar na hora da prova. Lembrando o mnemônico Socidivaplu, vocês vão conseguir acertar o X na prova, beleza? E é isso que eu quero, vocês acertando o X. Um abraço, até a próxima aula.